Olá, eu sou Suzana Vezum, eu sou a diretora executiva do Departamento de Psicologia da SOCESP nesse biênio 2022-23. Estamos aqui hoje com a doutora Maria Lívia. Ela é psicanalista, professora titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, é coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica também do Instituto de Psicologia, coordenadora do Grupo de Trabalho Psicanálise Política e Clínica da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Também é bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq. E também é a ex-diretora da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar nos biênios, 2 biênios atrás. Então, a pessoa mais indicada para conversar com a gente hoje sobre quais os caminhos a percorrer na formação da psicologia hospitalar para quem deseja começar esse tipo de carreira? Então, bom dia a todos e todas. Obrigada, Suzana, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês na SOCESP. Caminhos da psicologia hospitalar não são necessariamente caminhos retos, né? Acho que a formação é uma formação continuada. Penso que uma das coisas mais importantes de colocar aqui nessa entrevista, Suzana, é que a formação de um psicólogo hospitalar, ela é sobretudo uma formação em serviço, Uhum, né. A psicologia hospitalar não é uma corrente teórica. A gente pode dizer que a psicologia hospitalar se faz, como diz o próprio nome, no hospital, mas ela é sobretudo um conjunto de campos teóricos da psicologia que acontecem no campo hospitalar. Então, não tem como a gente pensar em fazer psicologia hospitalar sem conhecimento clínico. Não tem como a gente pensar em fazer psicologia hospitalar sem conhecimento de psicologia social, de psicologia institucional, da psicologia da saúde. Então, na verdade, a formação é uma formação continuada, mesmo que as pessoas comecem e acabem um curso de especialização, elas é importante entender que a formatura não equivale à formação, uhum, né. O principal desafio é a continuidade. Continuidade em serviço, continuidade em construção de raciocínio clínico, continuidade em construção de lógica e capacidade. Um dos desafios mais importantes, eu acho, da formação do psicólogo hospitalar é a capacidade de fazer clínica na instituição sem transpor o modelo de consultório ao modelo da instituição, né. perfeito, perfeito. E eu acho que isso leva a gente à segunda questão. O psicólogo hospitalar, ele precisa também de algum tipo de atendimento pessoal, algum atendimento clínico, sua própria psicoterapia, se a gente pode dizer de uma maneira mais genérica, né? Quais são os principais desafios que o psicólogo pode encontrar nesse caminho? Então, eu acho que assim, no campo dos desafios são muitos, Uhum, são muitos. Você disse do trabalho pessoal, né, da análise pessoal. Eu penso que essa é uma questão, importante para qualquer psicólogo, uhum, em qualquer área, porque o psicólogo é aquele profissional que está habilitado a trabalhar com o sofrimento das outras uhum, pessoas, né. uhum, E é importante que ele tenha condição de se autocuidar. uhum, O autocuidado, uhum, a rigor, não existe sozinho, né. sim. Precisaria de pensar num trabalho, pessoal constante também, mesmo aqueles que, como se diz, acabam sua análise. É sempre importante estar em vínculo, estar em relação com outras pessoas, estar falando sobre a sua experiência. Eu recomendo profundamente esses grupos de supervisão horizontal, onde as pessoas trocam suas experiências.
Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer para a formação de um psicólogo hospitalar é o isolamento, Uhum, a solidão. uhum, Né? muito importante, sim. Então, nesse caso, né, os desafios na atuação, no dia a dia, ele, se eu estou entendendo, ele pode ser compartilhado com os seus pares. Pode e deve ser compartilhado. Penso que um outro desafio fundamental é a construção da capacidade de interlocução com os demais campos de saber, Uhum, né? Isso é uma coisa muito difícil para o psicólogo iniciante, uhum, essa conversa, como a gente diz, não é, interdisciplinar. Às vezes o psicólogo iniciante está tão entusiasmado com a sua própria formação que ele tende mais a querer ser escutado do que a escutar. uhum, Então essa é uma tarefa importante do uhum, supervisor desse psicólogo que está começando, porque uma das coisas que nós mais fazemos como supervisores é de estimular essa escuta, não só com os pacientes, mas com relação aos demais colegas de equipe. É importante entender que os outros membros de uma equipe de saúde têm uma outra formação, têm uma outra ancoragem ética, às vezes tem até um outro modo de pensar a saúde. Então, essa sustentação das diferenças discursivas, eu penso que é um dos principais desafios para o iniciante, uhum, mas não só para o iniciante. Acho que isso é um desafio que continua ao longo da nossa vida uhum, e óbvio que a experiência nos ajuda a resolver esse desafio de modo mais confortável, mas é um desafio constante. uhum. Perfeito. Uma pergunta difícil agora, a última, mas eu acho a mais difícil. Que mensagem você daria para quem lida com os pacientes graves, com a morte e com as limitações, tanto no nível pessoal como profissional, né, para o psicólogo hospitalar? Então, a mensagem que eu daria para um psicólogo que vai, enfrentar uma situação de sofrimento intenso, Uhum, é isso que eu estou isso, entendendo, né. exatamente. Avalie se você está disponível para o outro, disponível para escutar o outro, disponível para se emprestar ao outro em sofrimento, para que esse outro consiga transformar o que ele está vivendo numa experiência singular. Avalie se você está em condição de se oferecer como figura de alteridade para isso. Se tiver, vá. Se não tiver, não vá, mas não desista. Converse com alguém que você confia. Procure um grupo de trabalho, procure um supervisor, procure um analista, procure desenvolver suas capacidades, porque uma das coisas mais ricas da experiência de quem trabalha em hospital é a capacidade de enfrentar desafios inéditos. Uhum, Muitas vezes a gente acha que está preparado para alguma coisa, quando chega, não importa quanto tempo você tem de experiência, quando chega você encontra alguma coisa que você jamais pensou que uhum, pudesse encontrar, uhum. né? Acho que esse é o desafio principal. Quanto de nós podemos oferecer para o outro? Perfeito. Excelente. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Suzana, Até a obrigada à próxima, então. SOCESP, até. Até.